geral sobre a água, especulando mais sobre a poluição da água doce, com base em pesquisas científicas para trazer conscientização e muito conhecimento para que a gente possa levar para o nosso cotidiano. Bom, eu vim falar sobre a poluição da água doce. Existem 3 tipos de poluição. É importante a gente lembrar que os tipos de poluição da água doce são similares à poluição da água salgada. O que diferencia é o local que tem água doce e o local que tem água salgada. E é bom a gente lembrar também, trazer essa conscientização para o nosso cotidiano, de que quando a gente desperdiça qualquer coisa na rua, quando a gente coloca qualquer coisa na rua, isso acaba indo para lá, para os lagos, para os rios, para os mares, e isso traz impactos negativos para o nosso mundo. Então, é por isso que a gente acaba vendo notícias, reportagens por aí dizendo que a gente tem esgoto a céu aberto, como o Tietê, que a gente pode ver aí quase todos os dias em São Paulo, né? Então é importante que a gente se conscientize. O primeiro modo de poluição que eu vou falar é a poluição biológica. Então é quando a gente come nossa maçã e aí fala assim, vou largar na rua, sem problema nenhum. E aí quando a gente larga na rua, a gente pensa assim, pode não chegar no rio, o rio é muito longe da minha casa, não vai chegar no mar. Mentira, porque se estiver chovendo ou se estiver acontecendo uma enchente, vai empurrar tudo para o mar. Então, a poluição biológica é quando a gente desperdiça alguma coisa orgânica que seja suscetível à fermentação. Então, ela é caracterizada pela eutrofização, que significa o despejo de alimentos no ecossistema. O segundo tipo de poluição que eu trago aqui é a poluição física. Ela compreende a poluição por resíduos radioativos e a poluição mecânica por acúmulo de resíduos inertes. Então, a gente consegue perceber facilmente quando tem poeira, quando tem argila, nos mares, lagos e rios, e isso vai trazendo a cor da água diferente do tom natural. Então a gente vai ver que a transparência da água já não é mais a mesma, o que consequentemente compromete a fotossíntese. E é importante a gente lembrar também que a poluição física ela pode se dar também como poluição térmica, que é a elevação da temperatura da água. Então a gente tem casos aqui no Brasil de indústrias canavieiras, onde pela evaporação do caldo da cana-de-açúcar, a água quando quente, despejada no rio, no lago, no mar, acaba comprometendo a saúde da natureza, né? Então é importante a gente lembrar que a poluição física ela pode se dar também como poluição térmica, que é a elevação da temperatura da água. Então a gente tem casos aqui no Brasil de indústrias canavieiras, onde pela evaporação do caldo da cana-de-açúcar, a água quando quente, despejada no rio, no lago, no mar, acaba comprometendo a saúde da natureza, né? Então é importante a gente lembrar que, beleza, às vezes eu não jogo meu lixo na rua, às vezes eu não jogo a água em qualquer lugar, eu não desperdiço, mas é importante a gente lembrar que o consumo consciente vem também de fábricas, de quais produtos eu consumo das fábricas. Eu sei o que as fábricas fazem para produzir, então a partir do momento que a gente sabe quais são os métodos das fábricas, das indústrias, a gente consegue não ser só melhor para nós, mas ser melhor para o mundo, porque se eu paro de dar ibope para aquela fábrica, eu consigo melhorar o mundo e o que ela faz com a natureza. Então, se você já sabe disso, se você já faz isso, avisa teu colega, avisa tua mãe, avisa todos que estão ao teu redor, para que a gente possa tornar o mundo cada vez melhor, que a gente possa preservar o que a gente tem de natural e de bom. Alô você, meu nome é Alexandre e irei falar sobre o fornecimento e a demanda global. Sabe-se que a água doce é distribuída de forma bastante desigual pelo mundo, por conta de ser tratada como um recurso ilimitado e assim abusando o uso deste recurso. Grande parte do Oriente Médio, África, parte da América Central e o oeste dos Estados Unidos já se encontram em necessidade. Segundo a própria ONU e o Banco Mundial,
A América do Sul é o continente mais rico do planeta em recursos hídricos, que são 334 mil metros cúbicos por segundo. E apesar desse caso e de uma política ainda não tão eficiente em termos de manutenção de recursos naturais, o Brasil pode ser considerado um país privilegiado, pois possui uma bacia hidrográfica invejável, assim também como um subsolo extremamente rico em água potável, dispondo de cerca de 20% das reservas de água doce do mundo. Cerca de 80% da água doce no Brasil está localizada na Amazônia e os outros 20% restantes entre as demais regiões do país. Esse fato do Brasil possuir esses 20% de água potável do planeta torna um país extremamente valioso e visado, pois sabe-se que em 25 anos, 1 em cada 5 países sofrerá escassez de água. Esta escassez certamente gerará conflitos de ordem internacional, já que estudos da ONU indicam que em 2025 a falta de água afetará a vida de 3 bilhões de pessoas. Bom, eu vou falar sobre saneamento básico e estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que 97% da população dos países desenvolvidos possuem água tratada. Já nos países subdesenvolvidos, é apenas 35%. No Brasil, de 110 milhões de pessoas que vivem na área urbana, apenas 40 milhões possuem rede de esgoto em casa. E dessas 40 milhões, apenas 4 milhões possuem o tratamento delas antes de voltar para o leito dos rios. A falta de tratamento do esgoto proporciona diversas doenças por conta da contaminação, como cólera, diarreia e entre outras doenças. Então é importante o tratamento do esgoto por completo e não uma parte só da população que tem no Brasil. Bom, eu sou Marcela do segundo C e vou falar um pouco sobre a distribuição de água no nosso planeta. Em todo o nosso planeta, apenas 1/4 é composto por terra, dentre elas continentes e ilhas, e 3/4 é composto por água. E 97,5% é de água salgada, isso é muita coisa, e a gente não pode consumir essa água. E apenas 2,5% é água doce, porém não podemos consumir toda ela, porque tem muita água que estão congeladas em icebergs, polos e geleiras, que faz parte de 68,9%. 29,9% estão embaixo da terra, que são nos leitos subterrâneos. 0,9% estão nos pântanos e 0,3% estão nos rios e lagos. A gente que está aqui no Brasil tem muita sorte, porque a gente tem bastante bacias hidrográficas, então a água ela é um problema, mas nem tanto quanto nos outros continentes. Na América do Norte, apenas 18% é de água. Na Europa tem 7%, na África 10%, Ásia 31,6%, na Austrália é 5,3%. Isso é muito pouca água. Por isso que lá tem tantas campanhas de racionalização de água e de prevenção para não gastar tanto, porque como eles não têm muito, eles precisam fazer isso, é necessário. E 5% estão nos polos. Sou Otávio, do segundo C, e eu vim falar sobre os problemas que podem causar a falta de água doce no planeta. Então, atualmente são 96,5% da água do planeta estão nos mares, ou seja, água salgada, e apenas 3,5% são água doce, que a gente pode consumir, água potável. E apenas 1,5% mais ou menos, são água que a gente encontra em lagos, rios, etc. O resto estão congelados nas geleiras, então fica difícil a gente pegar. E também vim falar sobre o processo de desalinização, que é o processo onde a gente tira o sal e os sais minerais da água do mar para transformar em água potável. Não é possível fazer esse processo, é até possível, só que no Brasil e nos outros países esse processo fica muito caro, então as pessoas acabam não fazendo esse processo por conta de que vai gastar muito dinheiro e pode abalar um pouco na economia. Mas os problemas causados pode ser as pessoas ficarem sem água para fazer alimento, para
trabalhar, porque a gente tudo precisa de água para lavar alguma coisa, para consumir um alimento e etc, essas coisas.